As mudanças profundas na vida de uma mulher raramente são silenciosas. Elas alteram a nossa rotina, nossas relações, as ambições que a gente tem e até a forma como a gente passa a se enxergar, até a forma que a gente passa a se sentir. Mas o que nem sempre é percebido é que essas mudanças também exigem um ajuste de presença. Para você que não me conhece, prazer, sou a Marcela Damaso. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve e ative o sininho para ser lembrada todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui. Aproveita também e me segue lá nas redes sociais no @Marcela Damaso. Para você que já é conhecida, já faz parte do canal há muito tempo, você sabe que eu não trago esse tipo de conteúdo aqui, mas eu achei muito interessante. Eu também não sou muito noveleira, mas algumas novelas eu assisto por alguns motivos. E o que me chamou muito a atenção foi essa ruptura, essa reviravolta que teve da personagem Zenilda das Três Graças, a novela da Globo, e em que eu estava assistindo assim, sem muitas pretensões, e de repente no último capítulo ela apareceu assim, não sei quando que você está vendo isso, mas ela apareceu de preto, com batom vermelho, cabelo para cima, uma imagem mais empoderada, a fala dela mais empoderada. Isso me chamou a atenção e eu comecei a lembrar dos capítulos anteriores e de como ela se vestia. Ela é uma personagem que sempre foi mais apagada, ela estava assim à margem da sua própria vida, ela não era protagonista da sua vida. Ela optou por não exercer a profissão de advogada e cuidar da casa e da família. Não que isso seja um erro, cada um escolhe a vida que quer. O problema é que ela se apagou. Ela não conseguiu sobressair na sua imagem, ela não conseguia ter voz ativa. E as escolhas visuais que acompanham essa fase da novela ficam muito presentes quando a gente vê essa ruptura. Então ela usava sempre cores mais claras, monocromáticas, profundas até, mas não tinha muito contraste, tinha pouca estrutura, né? Ela usava muito babadinho e a postura dela mesmo era de uma mulher mais fragilizada, a mulher que se deixava levar. E ali nada chamava atenção nela, nada marcava um território. E essa neutralidade dela não é casual. Ela comunica, só que ela comunica acomodação. Uma mulher que se habituou a se vestir daquela forma, a não ser protagonista da sua própria vida, a não tomar as decisões que vão melhorar a imagem pessoal dela. Entenda que ela não se veste mal. Ela é uma mulher dita, né, por muitos elegante. E ela não tem um estilo ultrapassado. Porque ela é uma pessoa da alta sociedade, ela tem condições de comprar roupas boas, roupas de qualidade, roupas que são tendência, roupas que estão na moda, mas ela acaba sufocando numa imagem que não condiz com a mulher que ela é. E quando essa ruptura acontece, é muito bom, muito legal isso, porque algo nela muda. E a gente já vai começando a ver as sutilezas que ela vai alterando. A postura dela fica mais firme, ela começa a combater as atrocidades que o marido fala e faz para ela. Ela começa a tomar conta, ela começa a tomar posse da mulher que ela é. Ela quer voltar a advogar, então ela luta por isso dentro da casa dela, porque o marido não quer. E aí tudo nela se torna mais assertivo. E o figurino vai acompanhando isso. Então a gente vê, eu não achei, tá, muitas fotos dessa transição, mas tem uma que essa em verde foi assim algo que me chamou muita atenção, porque aí a gente já começa a ver que ela tá nessa mudança, o cabelo já tá diferente, a postura dela diferente, a forma como que ela fala, a imagem dela já começa a deixar de ser passiva e começa a ser estratégica. Então você vê aqui, olha, ela de preto já com um batom mais, um batom vermelho, um cabelo mais para cima, ela consegue comunicar tanta jovialidade, uma mulher que é nova, uma mulher que está batalhando, uma mulher que é poderosa sim, porque ela entra na empresa do ex-marido, quando ela descobre toda aquela traição, né, dele com a melhor amiga, ela já entra numa posição de não, eu também sou dona, e ela está exalando isso. E não é porque ela tem um terninho, né? Não é porque ela está com um blazer preto, mas você começa a ver as linhas que são mais estruturais, as linhas retas, que dão mais essa sensação de autoridade. Ela não precisou chapar o cabelo e cortar para ele ficar com as linhas retas. Ela manteve o cabelo mais ondulado, mas você vê na postura dela, na forma como ela usa as roupas, como ela escolhe intencionalmente para aquele dia. Ela não vai trabalhar com uma regatinha
de rendinha, com muito lacinho, com muito babadinho, com cores muito claras, coisas que ela usava antes. Ela escolhe uma roupa, né, uma modelagem mais estruturada e um tom mais escuro, falando: eu também posso e sou uma mulher que comanda. Isso revela um ponto fundamental para mim, porque a imagem é consequência da posição. A maioria das mulheres interpreta estilo com gosto pessoal, mas presença, ter presença, é outra coisa completamente diferente. Você pode ver uma mulher elegantérrima, no salto, e ela não dizer absolutamente nada. A presença está ligada ao lugar que você ocupa, à pessoa que você é. E quando a sua posição muda, quando a sua vida muda, essa sua imagem precisa sustentar essa postura, porque senão tudo rui. É como se você conquistasse aquele cargo que você sempre quis, aquele cargo de liderança. Agora você é uma líder, você é a mulher que está lá no topo, que comanda. Ou você abriu um negócio que você queria do jeitinho que você queria, mas as pessoas ainda te veem como aquela mulher que é executora, aquela mulher que dá as diquinhas na internet, aquela mulher que ainda não ocupou o cargo que ela deveria ocupar. As pessoas ainda têm esse receio, porque a tua imagem não está falando isso. A tua imagem ainda passa, e não estou falando agora de desleixo, mas a tua imagem pessoal ainda passa que aquela mulher não, a imagem pessoal daquela mulher não cresceu junto com ela. E é muito comum observar que as mulheres, quando chegam no poder, quando elas chegam onde elas queriam, elas ainda mantêm a mesma rotina de antes, elas mantêm a mesma percepção delas de antes, como se elas ainda tivessem que sobreviver, como se elas estivessem ainda lutando para chegar lá, chegar onde elas já chegaram. Elas ainda continuam se vestindo quando elas estavam ainda tentando se adaptar, tentando conquistar. Como se elas precisassem de como se precisassem agradar alguém. E esse descompasso não é apenas estético. Ele afeta a sua percepção, a autoridade e a leitura social também. Como as pessoas estão te vendo. A Zenilda, a personagem, ela não ficou mais elegante. Não teve aquele antes e depois da mulher que era coitada. Não. Só que ela deixou de suavizar muito a presença dela naquele estado que ela estava e passou a consolidar aquela decisão que ela tomou. Ela passou a sustentar aquela decisão. A diferença pode ser até sutil, mas é muito poderosa. E poucas mulheres sabem fazer isso hoje em dia. Existe aí uma crença muito difundida, e eu não faço parte desse grupo, que falam que a elegância é sutil. Ela está ligada a uma discrição extrema. Então, a mulher elegante, ela não usa uma cor forte, a mulher elegante não vai usar um vermelho, um salto muito sexy, mas a sofisticação, essa elegância, ela não está ligada a isso, ela está ligada à precisão, à intenção. Então, quando essas cores, estruturas e postura também está alinhada com a sua fase de vida, com aquilo que você se tornou, tudo que externa você vai ficar coerente. Porque aí você não precisa se impor. A sua presença já sustenta a tua posição. Quando você não está ligada, sabe? Quando a tua imagem pessoal não está ligada à posição, ao cargo, à vida que você ocupa, você fica inconsistente. A sua fala fica inconsistente. As pessoas te olham, elas estão te ouvindo, mas estão falando, nossa, mas não estou entendendo. E isso nem é intencional, porque as pessoas fazem esse pré-julgamento. Todo mundo faz. E aí essa incoerência, ela vai fazer o quê? Ela vai limitar as suas oportunidades, vai baixar um pouco aí o respeito que as pessoas têm por você. Porque se você não se respeita, como é que as pessoas vão se respeitar? Você não respeita o cargo que você ocupa, como é que as pessoas vão te respeitar? Como que elas vão te reconhecer como uma diretora, uma gerente? Como elas vão te respeitar como uma empresária? Eu já passei por isso, já tive esse problema. Eu era dona de loja e ninguém me respeitava. Ninguém sequer imaginava que era eu que era a dona e eu que fazia cada peça que estava ali. Porque a minha imagem pessoal naquela época não dizia nada, não dizia quem eu era. Eu parecia uma simples vendedora que começou a trabalhar ali naquele dia. Então, não se trata de copiar fórmulas, porque eu copiava tudo. Eu tinha assim a Vogue como a Bíblia da moda. Eu até brincava, eu falava Vogue é a Bíblia da moda. Porque tudo que estava lá, eu executava. E aí você percebe, dando o exemplo de novo da personagem, ela poderia ter copiado a amiga, né, que é a pessoa que traiu ela. Ela podia ter
falado, bom, então, já que é para ser assim, eu vou querer ser esse mulherão, né? Usar aqueles saltos, aquelas roupas, coisas mais sexys, mais dramáticas, coisas que a Arminda é. Ela é daquele jeito, mas a Zenilda não. Então, o que ela fez? Ela não trocou, ela não mudou a imagem pessoal dela, a essência dela. Ela deu um passo, ela elevou o nível, mantendo ali aquilo que ela era, só que com intenção, com posicionamento. Ela não se vestiu de personagem. E quem se veste de personagem fica como a minha imagem era, lá em 2009, 2010. Precisava falar, eu precisava mostrar o que era, e aí eu seguia todo mundo, o que todo mundo falava para mim era lei. E não é assim. Se eu tivesse naquela época tido um posicionamento de verdade de uma mulher que é empresária, uma mulher que é a cabeça daquele lugar, daquela marca, eu não teria falido, provavelmente. Então, você precisa comunicar aquilo que você quer. Se você quer ser levado a sério, você precisa comunicar isso. Não vai ser com camisetinha falando fofa e grossa que você vai conseguir ser uma mulher respeitada. E aqui, gente, não é gosto. Se você gosta de usar, usa. Mas no ambiente de trabalho, no ambiente em que você precisa ser respeitada, alguns códigos ficam muito ativos e as pessoas veem, as pessoas sabem ler esse tipo de código. É muito subliminar, mas elas sabem. Toda mulher passa por ciclos e cada ciclo exige uma adaptação. Não adianta você querer seguir com a tua imagem. Imagina você com a mesma imagem pessoal, com os mesmos gostos que você tinha quando você era uma adolescente, trabalhando numa multinacional. Me explica como que isso daria certo. Num cargo de liderança, uma presidente, uma vice-presidente, usando aquelas roupas que você usava quando você tinha 15, 16 anos. Entende? Que tem adaptações. O que eu digo é, deixe de ser neutra. Neutralidade demais atrapalha. E assim, deixa essa neutralidade não porque você mudou de roupa. Aqui a gente tá falando, não está falando de roupinha, de look do dia, não. A gente está falando de uma coisa muito maior, que é a percepção de como as pessoas vão perceber você. Então, mude não porque você está mudando de roupa, mas porque você deixou de ocupar aquele espaço e está ocupando outro espaço. Você está fazendo outra coisa. E se você ainda não chegou lá, a minha estratégia é vista-se como uma mulher que quer chegar lá. Não precisa você que está ainda, né? Eu sempre dou esses extremos para você entender. Não é porque você é estagiária que você precisa se vestir como uma diretora. Mas mantenha a tua imagem coerente. Cuide da sua imagem. Ah, mas eu ainda não tenho uma loja muito grande, eu ainda estou só na internet. Como é que está a tua imagem na internet quando você divulga um produto? Você acorda, faz um coque e começa a falar com as suas clientes, com as suas seguidoras? Ou você se preocupa em se arrumar, em, sabe, ser a vitrine da tua loja? Porque essa sim é a diferença entre você se vestir bem, estar bem vestida e estar bem posicionada. Quem domina isso sabe que imagem não é um detalhe, é estrutura de poder. Eu deixo essa reflexão com vocês. Eu gostaria que vocês me dissessem nos comentários se vocês já estão prontas, vocês já são essa mulher, ou ainda se tem um gap da imagem que vocês têm para o cargo que vocês ocupam. Me deixa aqui nos comentários. Eu fico por aqui, mas a gente se vê ainda lá nas redes sociais. Não deixa de me seguir lá, @marcelodamaso, e se inscrever aqui no canal. Gostou desse vídeo? Deixa um like e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!